Olá, boa noite. Vaticano divulga tema escolhido pelo Papa para o Dia Mundial da Paz. Francisco volta a recordar países em guerra e se solidariza às pessoas afetadas pela Mpox. O Papa mostra-se preocupado com a decisão do parlamento da Ucrânia de proibir a igreja ortodoxa ligada ao Patriarcado de Moscou. Encontro em Brasília reúne servidores do altar no Santuário Dom Bosco. Estudo revela que menos de 10% das cidades brasileiras são cobertas por vegetação. Canção Nova reúne centenas de crianças e adolescentes na Copa de Karatê. E a história da irmã Teresa Margarida, venerável e carmelita dos pés descalços. O Canção Nova Notícias está começando a serviço da vida e da esperança. O Departamento Vaticano para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral divulgou um tema escolhido pelo Papa Francisco para o próximo Dia Mundial da Paz, a ser celebrado em 1º de janeiro do ano que vem. Em meio a tantas guerras em curso pelo mundo, o Papa Francisco pede o fim dos conflitos e aumenta o apelo pela união entre os povos. Não esqueçamos de perseverar na oração por todos que sofrem por causa das guerras em tantas partes do mundo, especialmente pela população da Ucrânia, a martirizada Ucrânia, de Israel e da Palestina. De Israel e da Palestina. Chamando a atenção para a urgência da paz, o Santo Padre divulgou o tema para o 58º Dia Mundial da Paz, celebrado em 1º de janeiro de 2025. Perdoai as nossas ofensas, dai-nos a vossa paz. O tema reforça o clamor do Santo Padre, a exemplo dos seus antecessores. O Dia Mundial da Paz, criado pelo Papa Paulo VI, foi celebrado pela primeira vez em 1968. De lá para cá, o apelo é lembrado em 1º de janeiro todos os anos pelos pontífices. Et maniat semper. A nota divulgada pelo Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral destaca que o tema de 2025 caminha com o ano jubilar. Manifesta uma consonância natural com o sentido bíblico e eclesial do ano jubilar, inspirados nas encíclicas Laudato Si e Fratelli Tutti, Esperança e Perdão, Coração do Jubileu. Para concluir, o Vaticano expressou a necessidade de uma verdadeira conversão pessoal, comunitária e internacional. Somente mediante a essas mudanças poderá florescer paz autêntica, uma nova realidade onde as feridas sejam curadas e cada pessoa tenha reconhecida a sua própria dignidade. O Papa Francisco recordou neste domingo os países em guerra, a situação na Nicarágua e as pessoas afetadas pela Mpox, especialmente no Congo. Ao refletir o Evangelho, afirmou que não é fácil seguir Jesus. O Evangelho de domingo relata a famosa resposta de São Pedro a Jesus: Senhor, para quem haveremos de ir? Tu tens palavras de vida eterna. O Papa explicou que Pedro deu essa resposta no momento crítico em que Jesus tinha terminado de dizer, num discurso, que ele é o pão que desceu do céu, uma linguagem difícil de compreender e que fez muitos discípulos abandoná-lo. As opções de Jesus muitas vezes vão além da mentalidade comum, dos próprios cânones da religião institucional e das tradições, a ponto de criar situações provocatórias e embaraçosas. Não é fácil segui-lo. No entanto, quanto mais nos aproximamos dele, mais experimentaremos a beleza de o ter como amigo e também compreendermos que só ele tem palavra de vida eterna. Ao final da reflexão, um questionamento. Quanto me lascio toccare e provocare dalle sue parole? A ti, irmão e irmã, pergunto, as palavras de Jesus são para ti também para mim, palavras de vida eterna? Alle migliaia di persone colpite dal vaiolo delle scimmie. Nas saudações feitas após a oração, o Papa manifestou solidariedade a milhares de pessoas atingidas pela varíola dos macacos, especialmente no Congo, e encorajou governos e indústrias a partilharem tecnologia e tratamentos disponíveis
para que ninguém fique sem cuidados médicos adequados. Francisco pediu também pelo povo da Nicarágua e o encorajou a renovar a esperança em Jesus e lembrar que o Espírito Santo guia sempre a história rumo a projetos mais nobres. Recordou ainda que segue com tristeza os combates na Ucrânia e Rússia. E continuamos a pregar. E continuemos a rezar pelo fim das guerras na Palestina, em Israel, em Mianmar e em qualquer outra região. Os povos pedem paz. Rezemos para que o Senhor nos dê a paz. I popoli chiedono pace. Preghiamo perché il Signore ci dia a tutti la pace. O presidente da comunidade Canção Nova, padre Wagner Ferreira, e o missionário Paulo Eleutério receberam a medalha e o diploma amigo da Brigada da Infantaria Aeromóvel da 12ª Brigada da Infantaria Leve de Caçapava, interior de São Paulo. A entrega aconteceu no sábado, durante as comemorações do Dia do Soldado. Padre Wagner Ferreira expressou gratidão nas redes sociais. Abre aspas. Esta homenagem reforça nossa parceria e o compromisso com os valores que nos unem. Fé, serviço e dedicação ao próximo. Fecha aspas. Uma instituição em Brasília que acolhe pessoas com deficiência física e intelectual completou 15 anos de atividades. Como parte das festividades, houve bênção do cardeal e uma caminhada com os acolhidos. A Vila do Pequenino Jesus acolhe e oferece um convívio familiar para pessoas com necessidades especiais, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Do arcebispo de Brasília, cardeal Paulo César Costa, esteve na casa, abençoou as dependências, a equipe, amigos e acolhidos. O próprio Jesus que diz: o que fizestes ao menor dos meus irmãos, é a mim que o fizestes. E é o que se faz aqui nessa casa, onde aqueles e aquelas que sofrem são dignificados. A equipe da instituição e os voluntários levaram os acolhidos para uma caminhada no Eixão do Lazer, espaço tradicional no centro da capital federal. A ação faz parte da celebração da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla e trabalha para conscientizar a sociedade das necessidades específicas para a inclusão social dos deficientes e o combate ao preconceito e à discriminação. Agradecer a Deus por confiar a gente, essas pessoas que ele mais tem carinho, que ele mais tem zelo, que são os seus filhos especiais. Hoje, 104 acolhidos utilizam cerca de 600 fraldas descartáveis por dia. O material é produzido por voluntários que se reúnem em mutirões uma vez por mês e doam sua mão de obra, seu tempo e atenção aos acolhidos. Para ser voluntário e oferecer uma contribuição, basta entrar em contato ou visitar as redes sociais da Vila do Pequenino Jesus. Terminou hoje em Manaus a 2ª Conferência Eclesial da Amazônia. O evento, que começou na última sexta-feira, dia 26, recordou a missão sinodal da Igreja na Amazônia e teve como tema Cristo aponta para a Amazônia, comunhão, missão e participação. Nós valorizamos e esperamos que a experiência vivida, seja na Assembleia e seja na Conferência Eclesial, possa inspirar a todo o nosso continente também a práticas eclesiais com todo o povo de Deus. O que nos vem pela frente diante de uma igreja toda sinodal, igreja do futuro, como pede o Papa Francisco? Qual é o compromisso que assumimos como igreja encarnada na Amazônia, comprometida com os povos originários? São perguntas que nós fazemos e que queremos levar a bom termo com a nossa ação pastoral e evangelizadora em nossas dioceses. A conferência contou com a participação de bispos amazônicos, religiosos, leigos, além do prefeito do Departamento Vaticano da Promoção do Desenvolvimento Humano, cardeal Maicon Zerni. É um signo de esperança para a Igreja em Amazônia, porque está compartiendo los desafíos y la búsqueda de soluciones, en lugar de hacer cada iglesia por su propio caminho. E agora a gente fala de meio ambiente porque o domingo foi de muita fumaça, especialmente nas regiões centro-oeste e sudeste do país. O governo federal divulgou algumas ações de combate às queimadas no Brasil.
Em Brasília, a massa de ar seco, a baixa umidade do ar e a fumaça dos incêndios permaneceram nesta segunda-feira e, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a situação deve persistir nos próximos dias. O governo federal atua junto aos órgãos de fiscalização ambiental e a Polícia Federal no combate e na investigação de 2 inquéritos com suspeitas de crime de queimadas. Tem uma situação atípica. Você começa a ter, em uma semana, praticamente em 2 dias, vários municípios queimando ao mesmo tempo, e isso não faz parte da nossa curva de experiência na nossa trajetória de tantos anos de abordagem do fogo. Para combater os incêndios, uma aeronave da Força Aérea Brasileira e 3 do Comando de Aviação do Exército, com capacidade para transportar mais de 12 mil litros de água, ajudam a diminuir os focos de incêndio, especialmente na região de São Paulo. Também estarão disponíveis caminhões, viaturas de socorro e um efetivo de mais de 400 militares. Essa infraestrutura está sendo mobilizada e a orientação do presidente Lula é de trabalharmos em conjunto com os governadores, com os prefeitos e até mesmo com aqueles que têm as suas brigadas dentro das fazendas. Cidades que declararam situação de emergência terão recursos liberados pelo governo federal para a ajuda humanitária. O Ministério da Saúde, por meio de nota, chamou a atenção para os cuidados com a saúde, em especial de idosos e crianças. Possivelmente a gente só vai ter chuvas aí na segunda quinzena de setembro, início de outubro, chuvas mais fortes, que realmente deixam a umidade mais favorável. Então, até lá, são essas recomendações: hidratar nariz, hidratar olho, né, e se hidratar. Depois de um fim de semana com focos de incêndio em vários municípios paulistas, a Defesa Civil Estadual informou que hoje nenhum incidente com fogo foi registrado. Ainda assim, muitas cidades permanecem em alerta. O governo de São Paulo segue monitorando a situação em 48 cidades que estão em alerta máximo para incêndios no estado, com o gabinete de crise e o posto avançado em Ribeirão Preto. Segundo a Defesa Civil, as queimadas aconteceram principalmente em razão do tempo seco. Foram 15 mil envolvidos no combate às chamas. No momento, não há focos ativos de incêndio. Felizmente, 2 vítimas faleceram na cidade de Rio Preto, eram brigadistas, estavam atuando em usina no combate aos incêndios. 60 pessoas também tiveram ali um problema devido à fumaça, na relação à fumaça. 6 pessoas se envolveram em um acidente em uma rodovia em Bebedouro, devido à falta de visibilidade, mas felizmente não tivemos vítimas fatais. Nesse momento nós não temos focos de incêndio ativos no estado. Nós temos a Frente Fria que está atuando e ajudou a colaborar para o cenário ficar mais ameno. Se a possibilidade de a gente prever pelos modelos meteorológicos, que setembro também vai ser um setembro bem severo em relação à estiagem. Então, é importante que todo o sistema de proteção da Defesa Civil está mobilizado. Para evitar novos focos de incêndio, a Defesa Civil pede à população que não coloque fogo em terrenos, lixos, nem soltem balões ou tenham outras condutas prejudiciais. Caso visualize uma situação de incêndio, a orientação é para que entre em contato imediato com os números 199 da Defesa Civil ou 193 do Corpo de Bombeiros. É consenso entre os pesquisadores que cidades mais arborizadas melhoram a qualidade de vida de seus moradores. Um estudo recente do MAP Biomas revela que menos de 10% das áreas urbanas são cobertas por vegetação. Acompanhe os detalhes na reportagem. Caminhar ao ar livre faz parte da rotina de Dona Aparecida. Em uma área verde como este parque, fica ainda melhor. Olha os patinhos ali, as árvores, as flores. As pessoas, acredito que todas com o mesmo propósito de caminhar, buscar qualidade de vida. A cidade de São Paulo, um dos principais centros urbanos do Brasil, trabalha com o intuito de contribuir para a expansão do verde. São Paulo hoje tem mais de 50%
de cobertura vegetal. A cidade bate todas as metas e todos os compromissos internacionais de manutenção de cobertura vegetal e número de árvores por habitante. Atualmente, a capital paulista soma 114 parques urbanos municipais. Na zona leste da capital, o Parque do Carmo é um deles, com mais de 1 milhão de metros quadrados. Mas essa realidade não é de todo o Brasil. O levantamento realizado pela MAP Biomas mostra que apenas 6,9% das áreas urbanas do Brasil são cobertas por vegetação. A pesquisa avaliou praças e parques nas grandes cidades, excluindo a vegetação das ruas e casas. Os municípios do Rio de Janeiro, ao redor da cidade do Rio de Janeiro, eles se beneficiam muitíssimo da Floresta da Tijuca. As pequenas cidades, elas acabam tendo muita vegetação em volta delas, mas elas têm, às vezes, uma praça, um pequeno parque dentro da cidade. Para os pesquisadores, esses dados contribuem para criar políticas públicas e incentivar o cultivo de áreas verdes nas residências. Não só fazer mais parques, mas onde fazer. Se você tem um bairro onde cada pessoa tem um jardim na frente da sua casa, tem um pouco de árvore nos fundos, por exemplo, isso certamente faz com que o bairro todo se beneficie. São 12 milhões de pessoas na cidade. Cada pessoa abre 1 metro quadrado e plantar, não precisa ser uma árvore, qualquer coisa. Eu ponho 12 milhões de metros quadrados de área permeável e verde na cidade. Agora vamos falar de evangelização. Nesta semana, a Igreja no Brasil recorda o trabalho do catequista. A iniciativa é uma oportunidade para agradecer e reconhecer a missão de homens e mulheres que cumprem um nobre papel de transmitir a fé às futuras gerações. No dia 19 de maio de 2021, o Papa Francisco instituiu formalmente o Ministério do Catequista, reconhecimento pela presença de leigos que colaboram com a evangelização. Desde então, todos os anos, a Igreja reserva a última semana de agosto para dedicar aos catequistas. Agora, isso tem um caráter público, eclesial, um reconhecimento da Igreja de que aquele ensino faz parte da tradição da Igreja. Não é algo apenas subjetivo, de acordo com o que o catequista pensa, mas é algo institucional, é algo público que pertence ao patrimônio da Igreja. O que importa mesmo de fato é o encontro entre a mensagem cristã e a vida da pessoa que acolhe. E de ambas as coisas deve haver uma conversão. Laíse coordena os catequistas na paróquia São João Clímaco, na Zona Sul, e na Arquidiocese de São Paulo. Afirma que é desafiador anunciar o Cristo vivo e vivido. É um desafio, mas é algo que Deus quis contar conosco, né? Hoje me veio muito pela manhã um pensamento, né? Até a música do Padre Jonas, né? Vai falar por mim, né? Anuncia-me, né? E esse é o trabalho do catequista, né? De a gente falar de Deus para as pessoas. Durante o 3º Congresso Internacional de Catequese, realizado em 2022, o Papa Francisco pediu aos catequistas que não se cansem desta missão e reforçou que dar catequese não é dar lição, mas comunicar a fé. Solange é catequista do grupo Bom Pastor, na paróquia Santa Generosa, e exerce a missão há alguns anos. Ela acredita que no processo de evangelização é fundamental cultivar a vida de oração. O mais essencial é ter a vida de oração. E a oração mais completa é a Santa Missa, né? Então, o ideal seria para que as catequistas participem da Santa Missa diariamente. E se não consegue, pelo menos visitar o sacrário, né? Dar uma hora do nosso dia para Jesus. Esses foram os assuntos de São Paulo. Amanhã voltaremos com mais informações. Os portugueses acordaram hoje com um susto. Um tremor de mais de 5 graus de magnitude foi registrado em Portugal na madrugada desta segunda-feira.
Um sismo de magnitude 5,3 na escala Richter foi registrado às 5h11 da manhã de hoje, a 58 quilômetros a oeste de Sines, sul de Portugal, conforme anunciou o Instituto Português do Mar e Atmosfera. O IPMA informou ainda que este sismo não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido também com menor intensidade na região de Setúbal, Lisboa, além do centro e norte do país. Segundo a Proteção Civil, o abalo de hoje não reúne critérios para ativação de planos especiais, o que decorre a partir da magnitude 6,1 e pediu a serenidade da população. O mesmo pedido foi feito pelo patriarca de Lisboa, Dom Rui Valério, em nota publicada pela manhã. Ele enfatizou também que, apesar de toda a evolução tecnológica, a imprevisibilidade das forças da natureza é sempre ocasião de solidariedade e que a sociedade não prossegue de forma isolada. Graciele Reis, de Lisboa, para o Canção Nova Notícias. A previsão para amanhã é de frio intenso com geada no Paraná e no Rio Grande do Sul. Temperaturas baixas no período da tarde nos 3 estados e pode garoar em parte do Rio Grande do Sul. Nas capitais o tempo segue firme e no norte do Paraná a baixa umidade do ar. No sudeste, frio e possibilidade de geada em Minas Gerais e no Vale do Paraíba também. Chove pouco no litoral paulista. Nas capitais São Paulo e Rio, clima ameno. No Mato Grosso do Sul e Mato Grosso faz frio, mas o sol aparece e as máximas voltam a subir no centro-oeste. A frente fria também chega ao litoral sul aqui, da Bahia, e pode ocorrer pancadas de chuva a qualquer hora no interior do estado. Nas demais áreas, o tempo segue firme, seco e calor à tarde. No noroeste do Amazonas e em Roraima chove a qualquer hora. Tarde abafada com sol e pancadas de chuva em Manaus, Macapá e Belém. No Tocantins, Rondônia e Acre, o tempo segue firme. Vamos ver as temperaturas para esta terça-feira? Mínima de 17 graus em Cuiabá, 23 em Salvador e máxima de 28 em Salvador e 36 em Cuiabá. A Companhia de Artes e Esportes da Canção Nova promoveu neste domingo a 3ª Copa de Karatê. Centro de evangelização diferente, esportivo. Copa de Karatê que começou pequena e que, ao passar dos anos, tem alcançado novos patamares. Que esse é o intuito desses eventos. Não é mostrar que a gente está formando atleta, e sim pessoas boas. Evolução de crianças e jovens que deixam as mães empolgadas. Gratidão a Deus, só de ter uma filha abençoada, estar participando do evento bem bonito assim, eu fico feliz. Hoje a gente falava disso, né? Só delas estarem aqui envolvidas, motivadas, com essa alegria e vontade de viver, isso é o mais importante. Ao todo, 250 atletas se inscreveram para esta competição. Centenas de sonhos, metas, planos e projetos, principalmente para 2 pessoas daqui, que poderão em breve disputar competições fora do Brasil. Marília e Angelina, idades diferentes, objetivos em comum, representar a seleção no Mundial de Karatê na Argentina. Mas nem tudo foi fácil. Felizmente eu ia perder minha avó em março e eu engavetei a carta da seleção brasileira. Eu coloquei na gaveta e falei, não vou participar do campeonato. Então eu tive que me superar com essa questão. Então espero contar com a ajuda de todos que puder contribuir para estar levando eu e a Angelina ao rumo desse Mundial aí e a gente trazendo o título. Em 2023 houve o Pan-Americano aqui em Caçapava e eu não consegui ir por questões financeiras. Só que eles conseguiram abrir vagas para quem ganhasse no Campeonato Brasileiro, que foi lá em Niterói, no Rio de Janeiro. E em julho eu consegui receber a convocação da seleção brasileira para poder participar do Mundial. As atletas da Canção Nova se mobilizam para realizar este sonho. Ato de coragem, não só nas palavras, mas na prática. A minha essência de lutadora veio da cruz. Então, não só além de focar no seu treino, é sempre lembrar de que o primeiro treinador nosso foi Deus, que nos colocou nesse mundo. Tem que lutar, a vida continua, Deus é maravilhoso e Ele dá força em todos os momentos.
Um encontro em Brasília reuniu no fim de semana os servidores do altar no Santuário Dom Bosco. Os participantes puderam confraternizar e ouvir testemunhos de fé nesta missão. O cardeal Dom Paulo César Costa presidiu a missa de encerramento do evento. Cerca de 1.500 jovens da Arquidiocese de Brasília e 480 de várias partes do Brasil se reuniram no Santuário Dom Bosco para o encontro arquidiocesano dos servidores do altar e o encontro da Inspetoria da Juventude Salesiana. Os jovens se comprometem com Cristo. O problema somos os adultos, que não mostramos ao jovem a beleza e a santidade da vida cristã. Foi servindo nas celebrações que Gustavo ouviu o chamado e está fazendo o caminho vocacional para o diaconato permanente. Foi depois de um retiro que eu fiz na própria paróquia Santa Terezinha, e nesse retiro eu senti uma vontade de servir ao altar e desde então nunca mais saí. Juliette se tornou coroinha aos 8 anos e hoje é coordenadora arquidiocesana dos servidores do altar da Arquidiocese de Brasília. O pessoal tem a oportunidade de conhecer outras paróquias, de conhecer outros servidores, assim, de criar uma família mesmo. Os servidores do altar auxiliam os sacerdotes nas celebrações e zelam pela Eucaristia. O trabalho é muitas vezes realizado por crianças e jovens e desperta muitas vocações. Eu fui servidor do altar, eu fui coroinha e aí tenho certeza que também isso foi importante no meu processo vocacional. O serviço no altar também representa a participação das famílias no processo de evangelização dos filhos. Porque a gente vê que os nossos filhos estão seguindo os nossos passos. Segura o missal, segura a vela, segura a cruz. A gente pega os objetos e leva para o padre. Às vezes a gente pode ser vela, naveta. O processo vocacional, ele nasce de um encantamento. Levar a boa nova do Evangelho pelo sistema Canção Nova de Comunicação é o que fazem os cofundadores da Canção Nova em missão na África. Hoje, Luzia Santiago percorreu um bairro da cidade de Tete, em Moçambique, onde visitou a Casa da Missão Canção Nova. Os missionários Wellington Silva Jardim e Luzia Santiago seguem em missão na África. Luzia visitou a casa de missão da comunidade. 2 sacerdotes trabalham na evangelização. Padre Lucas conta como atendeu ao chamado de Deus e começou a servir o povo africano. O padre me convidou a fazer essa experiência, de vir fazer a imersão aqui em Moçambique e cá estou de novo, depois de ordenado. No terreno da casa, uma horta contribui com a alimentação dos missionários e moradores da vila. E por lá, a Luzia aproveita para reviver o início da Canção Nova. O sonho do Padre Jonas. É isso que, quando ele falava dos fins dos tempos, é isso. Simplicidade. Eto e Luzia retornam ao Brasil no fim do mês, com a bagagem cheia de experiências e o sentimento de missão cumprida. Luzia, nós te amamos, né? Obrigada. A Canção Nova recebeu nesse fim de semana mais uma edição do acampamento A Libertação da Mente Ansiosa. Nem mesmo as baixas temperaturas que marcaram o domingo no interior paulista impediram que o rincão do meu Senhor fosse aquecido com a graça de Deus. E eu sinto essa vontade de estar aqui presente nesse ambiente, para ver que a gente não está sozinho no mundo e tem mais pessoas que pensam e vivem como a gente. Esta disposição marcou o acampamento A Libertação da Mente Ansiosa. Nada de fórmula pronta, apenas pessoas dispostas a alcançar seus objetivos por meio da entrega às coisas do alto. E eu senti a necessidade de estar cada vez mais íntima de Deus. E através do padre Adriano Zandoná, que começou esse trabalho, daí eu vim à procura de ficar cada vez mais próxima de Deus. E as palestras que foram muito importantes para que a gente pudesse também estar conseguindo, a interiorizar todo esse conhecimento. Em um mundo cada vez mais agitado, muitos têm enfrentado dificuldades com relação à ansiedade e às preocupações. Portanto, este acampamento foi uma oportunidade de encontrar a paz que só vem de Deus, pois tudo pode ser mudado pela força da oração. É muito importante você cuidar do seu aspecto físico, cuidar do colesterol, cuidar da diabetes, cuidar da pressão alta, cuidar das suas emoções, estresse, ansiedade, mas você não pode esquecer
da sua parte espiritual. Então é extremamente importante você fazer a prevenção das doenças nas 3 dimensões: corpo, mente e espírito. Eu descobri que eu estou uma pessoa estressada ouvindo a pregação dele. Eu espero cada vez mais poder voltar na Canção Nova, né, e cada vez mais também continuar na minha caminhada dentro da igreja, que é a comunidade que nos fortalece. A cidade de Três Pontas, no sul de Minas Gerais, viveu um domingo especial. Foi lançado o livro que conta a história da venerável carmelita irmã Teresa Margarida. Quem se encontra em sua presença pela primeira vez, logo entende o motivo para o título do livro. Seu sorriso foi acolhedor. Todos ela amava com aquele coração. De simplicidade também. Ela não era de se exibir, não. Era quieta. Era aquela criatura amável, caridosa, piedosa. Tudo que ela me ensinou, tudo que ela passou para mim, ficou aqui. O lançamento foi em sua casa, local em que mais amou, o Carmelo São José. E das mãos de um carmelita, nossa mãe perpetua seu amor incondicional em Cristo. Escrevi este livro em 10 dias, porque quando você ama, não é difícil falar da pessoa. E também, sendo uma carmelita, é muito mais fácil conhecer a espiritualidade que a mesma espiritualidade. Então, é uma alegria para mim hoje estar aqui, sou de passagem hoje no Brasil, e poder apresentar este livro, e Sorriso de Deus, e também Nossa Mãe como luz para Três Pontas. Luz para a cidade de Três Pontas e para o mundo. Assim definiu o autor do livro O Sorriso de Deus, Frei Patrício Chiadini. Irmã Teresa Margarida segue presente em cada página e seu carisma permanece vivo em diversos corações. O meu sacerdócio tem um sinal, tem um traço de Nossa Mãe, né? Não tem como não ter uma marca profunda, né, do amor que ela teve e continua. Eu sempre digo, a Nossa Mãe, às vezes aqui nós temos a capela onde estão os restos mortais dela, né? Para nós os santos não morrem, né? As pessoas não morrem, elas voltam para Deus. Mãe da vivência silenciosa, da clausura do Carmelo, semeadora da esperança. O legado é o legado de fé, de amor ao próximo, de amor a Deus, de intimidade com Deus. Reveja as reportagens do portal noticias.cançãonova.com. Assista a seguir a transmissão da Santa Missa direto de São Paulo. Boa noite, paz para você.